Eliú prossegue com seu discurso, conduzindo Jó e todos os ouvintes a contemplar algo que muitas vezes passamos por alto. A forma como Deus utiliza o vento, o frio, a umidade e todas as forças climáticas como instrumentos perfeitos para cumprir sua vontade. Ele descreve o sopro gelado que congela as águas e transforma rios, lagos e até o orvalho em blocos de gelo rígidos. Esse fenômeno, que poderia parecer simplesmente natural aos olhos humanos, é apresentado por Eliú como prova irrefutável de que até as forças mais impessoais da criação se movem sob a ordem do Criador. Nada acontece por acaso, nada é fruto do mero destino, ou do acaso que tantos mencionam. Cada gota de orvalho que se cristaliza, cada rio que se imobiliza no inverno, está ali para nos lembrar que existe uma palavra divina sustentando tudo. Ele também fala sobre as nuvens carregadas de água, que são guiadas por Deus como se fossem tropas obedientes marchando sob o comando de um general supremo. Essas nuvens, diz Eliú, são movidas para onde o Senhor deseja, ora para derramar chuva suave que rega a terra e enche os campos de vida, ora para soltar tempestades poderosas que demonstram sua justiça ou corrigem os caminhos dos homens. Essa imagem não é apenas descritiva, é profundamente espiritual. O que Eliú quer que Jó entenda é que Deus não apenas criou o mundo e o deixou à própria sorte, mas continua, dia após dia, sustentando e direcionando tudo com perfeição. Essa reflexão tem implicações espirituais muito práticas. Primeiro, nos lembra que nada na criação age por conta própria. Mesmo que possamos compreender processos naturais por meio da ciência, como o ciclo da água, a condensação, a evaporação e as correntes de ar, a origem e o controle final pertencem a Deus. É Ele quem decide a intensidade, o tempo e o alcance de cada fenômeno. Eliú não está interessado em dar uma explicação científica, mas em destacar a soberania divina que se manifesta através desses sinais visíveis. Segundo, Eliú ensina que essas manifestações da natureza servem a múltiplos propósitos, e é aí que entra a lição espiritual mais profunda. Às vezes, o vento e a chuva vêm como juízo para chamar a atenção de uma geração que se afastou de Deus. Outras vêm como expressão do cuidado amoroso do Criador, que rega a terra, alimenta os animais e sustenta a vida humana. Esse agir não é genérico, mas específico, planejado e intencional. Deus sabe exatamente o que cada região precisa, o que cada povo necessita, e até o que cada indivíduo deve passar para ser moldado. Ao ouvir tudo isso, Jó é desafiado a reinterpretar seu próprio sofrimento. Se até as nuvens e os ventos seguem trajetórias determinadas por Deus, também as circunstâncias da vida humana estão sob seu controle absoluto. E, se Ele conduz com sabedoria os elementos da natureza, certamente governa com o mesmo cuidado cada detalhe da existência de seus filhos. É um convite à confiança, mesmo quando não conseguimos entender o que está acontecendo ao nosso redor. Essa verdade também nos ensina sobre humildade. Diante de tal grandiosidade, percebemos o quão limitados somos. Não temos poder para controlar as estações, deter uma tempestade ou impedir que o frio chegue. Por mais que a tecnologia avance, continuamos vulneráveis às forças da natureza. Essa realidade deveria nos levar a uma postura de reverência e dependência diante de Deus. É como se Eliú estivesse dizendo: se você não consegue controlar o vento, por que acha que pode controlar todos os aspectos da sua vida? Entregue-se àquele que pode. Aplicando isso aos nossos dias, percebemos que existem momentos em que enfrentamos situações
tão incontroláveis quanto o clima. Podem ser notícias inesperadas, crises repentinas ou períodos de instabilidade prolongada. Elas se formam como nuvens no horizonte, às vezes devagar, às vezes de repente, e quando chegam, abalam nossas estruturas. É nesses momentos que a lição de Eliú se torna viva. O mesmo Deus que guia a trajetória das nuvens também guia a nossa vida. Ele sabe exatamente para onde permitir que sejamos levados, e nenhum vento sopra sem que ele tenha permitido. Eliú, ao descrever com tanta riqueza de detalhes a obediência da criação ao comando de Deus, não está apenas mostrando poder, mas também cuidado. As mesmas nuvens que trazem tempestade também trazem chuva que fertiliza o solo. O mesmo vento que espalha poeira pode limpar o ar e preparar o ambiente para um novo ciclo. Essa dualidade nos lembra que, muitas vezes, aquilo que parece apenas destrutivo pode estar abrindo caminho para algo novo e melhor. Por isso, a lição é clara. Precisamos olhar para além do que está diante dos nossos olhos. Quando enfrentamos ventos contrários na vida, devemos perguntar a Deus não apenas por que isso está acontecendo, mas o que o Senhor deseja realizar através disso. Essa mudança de pergunta revela maturidade espiritual, pois demonstra que confiamos no caráter de Deus, mesmo sem compreender plenamente seus caminhos. Eliú conclui essa parte de sua fala convidando Jó a ampliar sua visão. A vida não é apenas sobre dores, perdas e injustiças pessoais. É sobre um Deus soberano que governa um universo inteiro com precisão e amor. Nós somos parte dessa obra e nada nos escapa aos olhos dele. Ao entender isso, Jó é chamado a descansar, não porque sua dor seja pequena, mas porque o Deus que governa as nuvens é o mesmo que sustenta sua vida. Eliú, ao iniciar seu discurso no capítulo 37, eleva o tom da sua fala para descrever a majestade e o poder de Deus revelados na criação. Ele começa apontando para um fenômeno que todos podem perceber, o trovão que ressoa após o relâmpago. Ele descreve como o som ecoa pelo céu, como a voz de Deus que se espalha pela terra, poderosa e irresistível. É como se cada estrondo fosse um chamado divino, lembrando a humanidade de que há um Criador soberano que controla cada detalhe da natureza. Ao mencionar esses elementos, Eliú não está apenas fazendo poesia. Ele está intencionalmente conectando a grandiosidade da criação com a soberania de Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre o sofrimento humano. Ele quer que Jó perceba que se Deus governa com tanta perfeição os fenômenos do clima, também governa com sabedoria e propósito a vida de cada pessoa. É uma tentativa de ampliar a perspectiva de Jó, tirando-o do foco exclusivo na sua dor para levá-lo a contemplar a grandeza divina. Ele descreve como Deus envia neve e chuva sobre a terra, sem distinção, alcançando todos os lugares e todas as pessoas. A neve, que para alguns pode ser apenas um fenômeno frio e incômodo, aqui é vista como obra intencional de Deus, cobrindo a terra como um manto, purificando e renovando o ciclo da vida. Já a chuva é apresentada como bênção e sustento, alimentando campos, rios e animais. Eliú está mostrando que até o que parece pequeno ou corriqueiro carrega um propósito divino. Outro ponto que ele aborda é o controle de Deus sobre o trabalho humano. Quando as tempestades e o frio chegam, o homem se recolhe, interrompendo suas atividades. Isso, para Eliú, é um lembrete de que não somos senhores absolutos do nosso tempo, nem do nosso ritmo. Deus, por meio da criação, nos ensina sobre limites e sobre a necessidade de parar, refletir e reconhecer a nossa dependência dele.
Até mesmo os animais mudam seu comportamento diante das ordens do Criador, buscando abrigo ou se recolhendo durante certas estações. Eliú ainda menciona o papel do vento e do sopro gelado que vem do norte, congelando as águas e transformando paisagens. Ele descreve como o sopro de Deus forma o gelo e como as nuvens são carregadas para onde ele deseja. Essa descrição transmite não apenas força, mas também direção. Nada na criação acontece ao acaso. Cada movimento tem uma ordem e um objetivo estabelecido pelo Senhor. Isso deveria trazer segurança ao coração de Jó. Se até os fenômenos climáticos seguem uma ordem, sua vida também está nas mãos de um Deus que sabe exatamente o que faz. Ao descrever essas cenas, Eliú nos convida a refletir sobre algo profundo. A criação, com toda a sua beleza e poder, é um reflexo da glória de Deus. Quando vemos um relâmpago cruzar o céu ou ouvimos o estrondo de um trovão, deveríamos lembrar que estamos diante de sinais do Deus vivo, não de meros eventos naturais. A natureza é um sermão constante, pregado dia e noite, apontando para o Criador. Aplicando essa visão para nós hoje, é fácil perceber como nos acostumamos demais com as maravilhas da criação. Muitas vezes vemos a chuva como incômodo, o frio como obstáculo e as tempestades como problemas. Mas, sob a perspectiva de Eliú, cada um desses fenômenos é um lembrete de que Deus está no controle, de que Ele governa não apenas as grandes questões do universo, mas também os detalhes aparentemente insignificantes. É essa visão que pode transformar a forma como enfrentamos as circunstâncias da vida. Se Deus é capaz de manter a ordem e o equilíbrio da criação, também é capaz de sustentar a nossa vida, mesmo em meio ao caos aparente. O problema é que, quando estamos em sofrimento, como Jó estava, tendemos a olhar apenas para a dor e esquecer do Deus que está acima dela. Por isso, Eliú insiste em ampliar a visão, apontando para um Deus que é maior do que qualquer adversidade. Ele nos chama a reconhecer que não temos o controle final de nada e que a nossa segurança está em confiar naquele que tudo dirige. Outro aspecto interessante na fala de Eliú é como ele conecta o clima com o ensino espiritual. Ele vê nas estações, nos ventos e nas chuvas, lições sobre paciência, dependência e humildade. Quando o inverno chega e a terra descansa sob a neve, há uma pausa, um tempo de espera. Quando a primavera vem com suas chuvas, há um renovo, uma nova oportunidade de crescimento. Assim também é com a vida. Há tempos de pausa, de frio e de aparente inatividade, e há tempos de florescimento e frutificação. Deus é o Senhor de ambos. Por fim, Eliú nos leva a considerar que essas demonstrações de poder divino não são apenas para maravilhar, mas para ensinar e, às vezes, corrigir. Ele menciona que Deus pode usar o clima para disciplinar os povos, para alertar sobre perigos espirituais ou para conduzir corações rebeldes de volta à sua presença. Essa compreensão deveria gerar temor reverente e gratidão em nós, pois o mesmo Deus que tem poder para disciplinar também tem poder para proteger, sustentar e restaurar. Essa parte do discurso de Eliú, portanto, não é apenas uma descrição poética da natureza. É um convite para que Jó e nós contemplemos a grandeza de Deus, reconheçamos nossa dependência dele e aprendamos a confiar no seu controle absoluto, mesmo quando não entendemos o que ele está fazendo. Eliú prossegue e leva a atenção de Jó para outro aspecto fascinante da ação de Deus, a forma como ele dirige as nuvens, os ventos e o frio como um maestro que conduz uma grande orquestra.
Ele descreve o sopro gelado que congela as águas, transformando rios e lagos em blocos sólidos, e as nuvens carregadas que se movem conforme a ordem divina, derramando chuva onde ele quer. Eliú deixa claro que esses fenômenos não acontecem de forma aleatória. Cada um deles cumpre um propósito estabelecido pelo Criador. Esse ponto é crucial. Muitas vezes, quando pensamos na natureza, tendemos a atribuir seus movimentos a leis fixas ou ao acaso, esquecendo que, por trás dessas leis, há um legislador. Eliú não nega os processos naturais, mas afirma que a origem e a condução final de tudo pertencem a Deus. E essa percepção é poderosa porque coloca nossa vida sob a mesma lógica. Se até a trajetória de uma nuvem é definida pelo Senhor, também o é cada passo do nosso caminho. Ele explica que as manifestações climáticas têm múltiplas finalidades. Às vezes vêm como correção, chamando a atenção das pessoas para que se voltem a Deus. Outras, como demonstração de cuidado, regando a terra e garantindo colheitas. E, em alguns casos, como expressão da sua glória, revelando a grandeza do seu poder. Essa visão reforça que Deus não age de maneira impessoal, mas com intenções específicas, moldando situações para que cumpram seu plano perfeito. Ao ouvir isso, Jó é convidado a enxergar seu próprio sofrimento sob uma nova perspectiva. Assim como uma tempestade pode parecer destrutiva, mas ao final trazer renovação à terra, sua dor pode estar preparando algo que ele ainda não compreende. Eliú quer que ele entenda que existe um plano maior em andamento e que cada acontecimento, por mais doloroso que pareça, está sob a supervisão de um Deus sábio e justo. Essa parte do discurso também é uma lição sobre humildade. Eliú, ao falar sobre a impossibilidade humana de controlar o clima, coloca todos nós no nosso devido lugar. Por mais que a ciência avance, ainda não conseguimos impedir que uma tempestade se forme ou que um vento mude de direção. Podemos até prever, mas não controlar. Isso nos lembra que, diante de Deus, somos criaturas dependentes, chamadas a confiar mais do que a questionar. Ele também usa imagens da vida animal para ilustrar essa verdade. Assim como os animais se recolhem durante o frio intenso ou buscam abrigo diante da tempestade, nós também somos chamados a buscar refúgio em Deus quando as circunstâncias se tornam adversas. Não se trata de fuga covarde, mas de reconhecer que existe um lugar seguro para esperar até que a tempestade passe. E esse lugar é a presença do Senhor. O discurso de Eliú amplia ainda mais a visão ao falar do ciclo da água e de como as nuvens são movidas com precisão para cumprir funções específicas. Ele destaca que, seja para abençoar terras secas ou para advertir um povo, Deus sabe exatamente o que está fazendo. Essa percepção deveria trazer consolo a Jó. Se Deus se preocupa até com o lugar onde uma gota de chuva vai cair, quanto mais não se importará com a vida de alguém criado à sua imagem. Aplicando isso ao nosso dia, podemos perceber que muitas vezes enfrentamos situações que parecem caóticas, como ventos que mudam repentinamente ou nuvens escuras que encobrem o sol. Podemos não entender o porquê de certas mudanças, mas, assim como na natureza, existe uma mão invisível guiando tudo. Crer nisso nos dá paz em meio à incerteza e força para continuar caminhando, mesmo quando não vemos o fim da tempestade. Outro ponto valioso é a noção de que os eventos climáticos servem também para revelar a glória de Deus. Quando uma tempestade se forma no horizonte ou quando vemos um céu limpo após a chuva, somos convidados a lembrar que essas cenas são como pinturas vivas feitas pelo Criador. Elas falam sobre seu poder, sua beleza e seu controle.
Eliú quer que Jó olhe para a criação e veja nela um espelho da majestade divina, algo que inspire adoração e confiança. O ensinamento central aqui é que nada é inútil ou sem propósito nas mãos de Deus. O frio rigoroso prepara a terra para a nova estação. A chuva abundante garante vida para meses à frente. Até mesmo a seca pode servir para despertar a gratidão e a dependência. Essa compreensão muda a maneira como lidamos com o sofrimento. Ao invés de apenas resistir, podemos aprender e crescer com ele. Eliú finaliza essa parte enfatizando que tudo isso é feito segundo a sua ordem e que o homem deveria parar para considerar as maravilhas de Deus. Essa pausa, esse convite à contemplação é essencial. Em um mundo tão acelerado, parar para reconhecer a ação divina é um ato de fé e humildade. Para Jó, era um chamado para levantar os olhos além da sua dor e enxergar a mão de Deus conduzindo cada detalhe. Assim, esse trecho não é apenas uma lição sobre clima, mas sobre confiança. É sobre crer que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo, o Deus que move as nuvens e controla os ventos também está conduzindo a nossa vida para o destino certo. Essa é a âncora que nos mantém firmes quando tudo ao redor parece incerto. Saber que estamos nas mãos de um Deus soberano, sábio e cheio de amor. Eliú, após falar sobre a chuva, o vento e o frio, agora direciona o olhar de Jó para algo ainda mais majestoso: as tempestades elétricas e o estrondo do trovão. Ele descreve como a voz de Deus ecoa pelos céus, acompanhada de relâmpagos que iluminam a terra de ponta a ponta. Para ele, esses fenômenos não são apenas eventos naturais, mas manifestações da majestade divina. Cada trovão é como uma proclamação da autoridade de Deus, e cada relâmpago é como um risco de luz que revela por um instante a imensidão do seu poder. Ele destaca que o estrondo do trovão não é algo que possa ser controlado ou ignorado. Quando a voz de Deus ressoa na natureza, todos param e prestam atenção, quer percebam ou não. É como se o próprio céu pregasse um sermão de grandeza e soberania. Eliú quer que Jó veja nisso um lembrete de que Deus fala de maneiras diversas, algumas delas tão poderosas e evidentes que é impossível fingir que não se ouviu. A intensidade com que ele descreve esses fenômenos tem um propósito claro: provocar reverência. Eliú sabe que, ao contemplar algo tão grandioso e incontrolável, o ser humano se lembra do seu lugar. Nenhum homem pode comandar a tempestade ou decidir quando ela termina. Essa realidade nos ensina sobre a limitação humana e sobre como dependemos de Deus para tudo, até para o ar que respiramos durante a calmaria e a ventania. Ele também fala do ciclo das estações, como o inverno traz o frio intenso que endurece a terra e o verão traz o calor que a renova. Essas mudanças, por mais previsíveis que pareçam, acontecem porque Deus as ordena. O sol não se levanta por si mesmo, nem as chuvas caem sem que ele permita. Tudo está debaixo da sua ordem e funciona como parte de um plano meticuloso que mantém a vida na Terra. Esse equilíbrio perfeito é, por si só, um testemunho de que há um Criador sustentando tudo. Eliú faz questão de lembrar que se Deus controla os fenômenos tão vastos e complexos da natureza, Ele certamente controla também os detalhes da vida de cada pessoa. Essa lógica é reconfortante. Se a ordem cósmica não está em risco, nossa história pessoal também não está. Jó precisava ouvir isso, porque seu sofrimento o havia levado a se sentir esquecido. Mas a mensagem de Eliú é clara: o Deus que mantém o universo em movimento
não perde de vista nenhum de seus filhos. O orador ainda ressalta que esses sinais da natureza têm o objetivo de fazer o homem refletir e se aproximar de Deus. Uma tempestade pode gerar temor, mas também pode gerar admiração. Quando olhamos para o céu e vemos relâmpagos cortando as nuvens, somos lembrados de que existe algo infinitamente maior do que nós. Eliú quer que Jó recupere esse senso de admiração e reconheça que, mesmo em sua dor, ele está diante de um Deus digno de respeito e adoração. Outro ponto relevante no discurso é que, para Eliú, esses sinais não são aleatórios. Eles podem ter propósito de juízo, de advertência ou de bênção. Assim como a chuva pode tanto salvar uma colheita quanto arruiná-la, as circunstâncias da vida podem ser usadas por Deus de diferentes formas, sempre com uma intenção maior. Isso significa que nada escapa à sua soberania e que até mesmo o que parece destrutivo pode ter um resultado redentor. Eliú também menciona que, diante dessas manifestações divinas, a melhor postura do homem é a humildade e o silêncio. Não porque Deus não queira ouvir nossas perguntas, mas porque há momentos em que simplesmente não conseguimos compreender a totalidade do que Ele está fazendo. O silêncio, nesse caso, é sinal de confiança e reverência, reconhecendo que o Senhor sabe mais e vê mais do que nós. Ele insiste para que Jó considere as maravilhas de Deus e não as perca de vista por causa de sua aflição. Muitas vezes, quando estamos sofrendo, nosso foco se estreita e só conseguimos enxergar a dor. Eliú, com seu discurso, quer abrir o horizonte, mostrando que há beleza, ordem e propósito na criação que apontam para o caráter do Criador. Essa mudança de perspectiva pode não remover a dor, mas fortalece o coração para suportá-la. Para nós, essa lição é igualmente necessária. Em tempos de crise, podemos ser tentados a acreditar que tudo está fora de controle. Mas quando olhamos para a ordem da natureza, lembramos que existe um Deus que governa sobre tudo com perfeição. Isso não significa que entenderemos todos os seus caminhos, mas que podemos descansar na certeza de que Ele é bom e justo em tudo o que faz. O discurso de Eliú nessa parte também aponta para um princípio espiritual. O mesmo Deus que envia a tempestade é capaz de trazer a calmaria. Assim como o céu não permanece para sempre encoberto, também as fases de tribulação na vida têm seu tempo determinado. A esperança que essa verdade oferece é uma âncora para a alma, especialmente quando a tempestade parece não ter fim. Ele conclui essa linha de raciocínio lembrando que Deus é incompreensível em sua grandeza. Não se trata de um mistério que nos frustra, mas de uma realidade que nos convida a confiar. Afinal, se conseguíssemos entender tudo sobre Deus, Ele não seria Deus. A grandeza dele está justamente em ser maior do que nossa compreensão, e isso deve nos levar à adoração. Assim, Eliú continua preparando o coração de Jó para que, quando Deus falar, ele esteja pronto para ouvir com humildade e reverência. Toda essa construção de pensamento é como um solo arado, pronto para receber a semente da revelação divina. Eliú não quer apenas convencer Jó de um ponto teológico, mas levá-lo a experimentar um encontro mais profundo com o Deus que controla o céu, a terra e a vida de cada ser humano. Eliú se aproxima do fim de seu discurso e suas palavras ganham ainda mais intensidade. Ele chama Jó e todos os que o escutam a refletirem profundamente sobre a grandeza de Deus, dizendo que não podemos compreender plenamente o Todo-Poderoso. Sua sabedoria é insondável, sua justiça é perfeita e sua bondade é inabalável. É uma conclusão que não diminui a complexidade do sofrimento de Jó, mas o convida a colocá-lo em perspectiva.
Quando contemplamos a imensidão de Deus, nossas lutas, embora ainda reais e dolorosas, passam a ser vistas sob uma luz diferente. Ele afirma que Deus é grande em poder e justiça e que não oprime ninguém injustamente. Essa declaração é um lembrete poderoso para Jó, que vinha questionando a maneira como Deus tratava sua vida. Eliú quer que ele entenda que o caráter de Deus é absolutamente confiável, mesmo quando não entendemos seus caminhos. O convite é para confiar não nas circunstâncias, mas na natureza imutável do Senhor. Ao longo de seu discurso, Eliú usa imagens fortes e palpáveis da natureza para ensinar verdades espirituais. Ele fala da luz que não conseguimos encarar sem sermos ofuscados, comparando-a à glória de Deus, que é tão pura e brilhante que nenhum homem pode contemplá-la totalmente. Essa metáfora é bela e, ao mesmo tempo, humilhante. Lembra-nos que, mesmo no ápice do nosso conhecimento, somos limitados e dependentes do Criador para tudo. Ele ainda destaca que, por causa dessa grandeza, a postura correta diante de Deus é o temor reverente. Não um medo que afasta, mas um respeito profundo que aproxima. É esse temor que nos faz reconhecer nossa pequenez e, ao mesmo tempo, nos leva a buscar mais intimidade com Ele. Eliú quer que Jó perceba que, se Deus é tão grandioso e perfeito, confiar nele é a única resposta lógica e segura. Enquanto fala, Eliú parece preparar o cenário para a entrada de Deus no diálogo. Ele não oferece respostas detalhadas para todos os porquês de Jó, mas cria um espaço no coração e na mente dele para que a voz do próprio Senhor seja ouvida. Isso é significativo, porque muitas vezes não precisamos de explicações completas, mas de um encontro transformador com Deus que redefina nossa perspectiva. Aplicando isso às nossas vidas, percebemos que Eliú nos ensina a contemplar mais a grandeza de Deus e menos a complexidade dos nossos problemas. Quando olhamos para o tamanho das ondas, sentimos medo. Mas quando olhamos para o poder daquele que acalma o mar, sentimos paz. Essa mudança de foco é essencial para atravessar as tempestades da vida com fé e esperança. Ele também nos lembra que o conhecimento humano, por mais avançado que seja, ainda é pequeno diante da sabedoria divina. Podemos estudar a natureza, medir distâncias astronômicas, prever tempestades e até criar tecnologia capaz de mudar o mundo, mas nunca poderemos igualar ou controlar o Criador. Isso deveria gerar em nós não orgulho, mas humildade, levando-nos a reconhecer que tudo o que temos e sabemos é dádiva dele. Na vida prática, essa lição nos convida a parar de tentar resolver tudo sozinhos e a confiar mais em Deus. Muitas vezes insistimos em carregar pesos que não foram feitos para nossos ombros, quando deveríamos colocá-los aos pés do Senhor. Eliú, com suas palavras, nos chama a essa entrega, não uma desistência passiva, mas uma confiança ativa que nos leva a obedecer e a esperar no tempo de Deus. É importante notar que Eliú não está dizendo que a dor de Jó é irrelevante. Pelo contrário, ele a reconhece, mas mostra que existe algo maior e mais sólido do que a dor, o caráter fiel de Deus. Essa verdade é como uma âncora que impede que sejamos levados pelas correntes da dúvida e do desespero. Quando firmamos nossa fé nesse caráter, podemos enfrentar qualquer circunstância com coragem. Eliú encerra, lembrando que o Senhor é digno de ser temido e adorado por todos, independentemente de serem sábios ou simples. Essa é uma declaração de igualdade espiritual. Todos nós, sem exceção, dependemos da graça e do poder de Deus para viver. Não há posição social, intelectual ou espiritual que nos coloque acima dessa necessidade.
Agora, diante dessas palavras, somos desafiados a aplicar o que aprendemos. Precisamos cultivar um coração que reconhece a grandeza de Deus diariamente, seja nas coisas grandiosas como o firmamento e o mar, ou nas coisas simples como o sopro de vida e o nascer do sol. É essa percepção que nos mantém no caminho da fé, mesmo quando as tempestades chegam. Por isso, vamos orar. Senhor, reconhecemos hoje a Tua grandeza e o Teu poder incomparável. Mesmo quando não entendemos os Teus caminhos, escolhemos confiar no Teu caráter fiel e justo. Ajuda-nos a manter os olhos fixos em Ti e a descansar na Tua soberania. Dá-nos um coração humilde, que reconhece a Tua mão em todas as coisas e que vive em temor reverente diante de Ti. Que a nossa vida seja um reflexo da Tua glória e que possamos testemunhar do Teu amor a todos que cruzarem nosso caminho. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou ao seu coração, peço que você curta e compartilhe. O seu like e o seu compartilhamento ajudam a levar essa palavra para mais pessoas, permitindo que outros também sejam fortalecidos e encorajados pela verdade de Deus.